Bom dia, que a graça e a paz, o amor de Cristo seja com todos nós, amém? Quinta-feira, em grave perigo. Bom, esse tema, eu estava estudando essa lição, fiz uma pergunta a um monte de gente, para poder conseguir trazer para vocês as informações corretas. E também pesquisei, né? E vejam só, explique o conselho dado a Paulo e como o apóstolo se submeteu a ele. Atos 21, 22, 26. Bom, o conselho dado a Paulo pelos irmãos líderes ali em Jerusalém foi que ele cumprisse o voto nazireu. O voto de purificação, né? Dá a entender aqui que os irmãos não acreditaram muito de que Paulo era inocente das acusações. Então, para que ele provasse aos irmãos que ele realmente não estava pregando contra a lei de Moisés, aconselharam que ele seguisse esse rito, que é um rito mosaico, né? E aí ele cumpriu, ele pagou os votos daquelas pessoas que iam fazer com ele, que eram pobres, né? Ele pagou e ele cumpriu aquele voto. Porque era contra os princípios de Paulo. Porque Paulo pregava o quê? Que nem os gentios precisavam se tornar judeus, nem os judeus precisavam deixar de fazer os seus ritos, né? E podia haver um respeito. A pregação de Paulo é que os gentios não se alimentassem de carne sufocada, se afastassem da idolatria, da prostituição. Não é isso? A gente já estudou sobre isso. Não haveria necessidade da circuncisão, porque o importante não era a circuncisão, é Cristo. Não é a lei que salva, era Cristo que salva, né? Não era os ritos, mas Cristo. Essa era a pregação de Paulo, né? Mas guardar a lei era importante, claro que era. Mas a questão da circuncisão, não. Agora era Cristo, era o que era importante. Era o que fazia esse elo entre o homem e Deus, né? Então Paulo, né, prestando muito pela sua dignidade cristã e o respeito de todos, ele seguiu o conselho, né, dos líderes da época, né, dos líderes de Jerusalém. A pergunta B: descreva as consequências desastrosas desse ato e como a vida de Paulo foi poupada. Bom, era desnecessário Paulo ter feito isso, né? Bastava a palavra dele de que ele não estava contra a lei, pregando contra a lei, que apenas ele estava dizendo que não havia necessidade da circuncisão para os gentios, né? Porque aquele compromisso agora era com Cristo, né? Mas então era desnecessário. O que acontece com aqueles irmãos que já estavam seguindo a Paulo, os judeus da Ásia? Eles viram Paulo entrar no templo e, como tinham visto Paulo conversando, né, com um grego, não é isso? Eles pensaram o quê? Ele introduziu o grego e não podia, né? Não podia. Os gregos, os gentios só podiam entrar até o átrio exterior. Eles não podiam entrar no segundo átrio, muito menos no primeiro átrio. Então, quando esse levante, né? Porque ele colocou gentios dentro do templo, aí lançaram mão de Paulo e começaram a espancar Paulo. A intenção era matar. Mas o que acontece? Como é que a vida de Paulo foi poupada, né? Deus misericordioso. Lá nesse local havia uma fortaleza chamada Antônia, uma torre chamada Antônia. Nessa torre tinha de 600 a 1.000 soldados. E dessa torre se via todos os atos do templo. E quando começou o tumulto com Paulo, os soldados viram. E tinha um túnel no ato. E aí o que eles fizeram? Tinha um túnel que ligava rapidamente ali aquele local. Eles passaram pelo túnel, uma base de 200 homens foi enviado para lá para acalmar a confusão. Chegaram lá, resgataram Paulo e tiraram, né, Paulo.
resgataram Paulo da mão deles e Paulo ali começa a conversar. E Paulo ali começa a conversar em grego. Ele fala ali com o tribuno, né? O tribuno vai até aquele local. Então, assim, o comentário diz aqui, ó. Elias foi considerado um perturbador de Israel, Jeremias um traidor e Paulo um profanador de templo. Então, a Bíblia ela ensina claramente que se aproxima o tempo que as leis do Estado entrarão em conflito com a lei de Deus, né? De tal forma que todo aquele que obedecer os preceitos divinos deverá enfrentar a reprovação e o castigo. Então foi o que aconteceu com Paulo, né? Paulo ele estava ali obedecendo a lei de Deus, a lei que vogava agora, né? Que Jesus Cristo tinha explicado aí. Mas os judeus estavam perseguindo ele como um traidor, né? Como um profanador. Então, nós temos que, como Paulo, sermos fiéis, né? A obedecermos à vontade de Deus. O comentário, eu tenho uma observação sobre a pergunta A. Aqui no comentário diz assim: a aceitação desse conselho não estava de acordo com os ensinamentos de Paulo. Eu já expliquei por quê, né? E ela diz assim: os conselhos, nem com a sua firme integridade de caráter. Os conselhos não eram infalíveis. Embora alguns destes homens escrevessem sob a inspiração do Espírito de Deus, às vezes erravam quando não estavam sob influência direta deles. O conselho dado a Paulo para fazer esse rito, digamos assim, não foi bom. Não foi bom, foi mais problema para Paulo. Apesar de Tiago e outros irmãos serem homens de Deus, inspirados por Deus, às vezes não estavam tão ligados no Espírito que não cometessem erros. Isso fica um alerta para nós. Muitas vezes nós temos pessoas inspiradas por Deus, servas fiéis de Deus, mas às vezes elas se desligam e deixam o eu delas querendo resolver, a opinião delas resolver alguns assuntos, e aí acaba trazendo problemas maiores para os servos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para uma revisão do que a gente estudou durante a semana. Espero que nós possamos ter aprendido juntas e que nós possamos guardar todas essas mensagens no nosso coração e lembrar que essas mensagens não são para os outros. Essas mensagens são para o povo de Deus, são para nós. Aguardo vocês amanhã. Até lá!